Bom dia, irmãos. Graça e paz. Pedrinho tá rebelde, Pedrinho? Muito bom, nós vamos ter agora o nosso tempo da palavra. E eu queria perguntar para você, duas perguntas para a gente iniciar hoje. Você veio de carro aqui, né? Provavelmente você olhou lá, como é que está o combustível do seu carro? Você costuma ver? Sempre, né? Está perto do full, está no meio, ou está dando certo no primeiro posto que aparece? Como é que você anda com o seu carro? Você deixa acender a luzinha amarela? Aquela que faz assim, você tem 30 milhas para andar, se vira, meu. Tive uma experiência não muito boa com isso indo para Goiás. Uma vez eu fui, aí eu passei na cidade, tinha uma cidadezinha bem pequenininha, sabe? Aí eu fui passar lá, o combustível estava bem para baixo, né? Aí eu passei, estava eu, o pastor Leandro, parei num postinho pequenininho de esquina, gasolina estava caro, o álcool mais caro ainda. Eu falei, não, vou pôr no próximo. Cadê o próximo? Não chegou. Vou pôr no próximo. Não tinha próximo. Era uma estrada que eu estava pegando lá, eu não lembrava. Eu tinha ido para Goiás de carro algumas vezes, mas ali eu não lembrava. E, de repente, a gente está na autoestrada e eu falo para o Leandro, abre o vidro, desliga o ar-condicionado, abre o vidro da frente e de trás para o ar entrar e sair, e vamos, bora aí. E aí, quando chegou lá num momento da estrada, lá o carro falou, daqui não passo. Eu encostei e falei, pronto, agora, só Jesus na causa. Aí, graças a Deus, o Senhor é bom, sabe que a gente faz umas maluquices de vez em quando. Aí passou uma moça da autoestrada lá, aí eu falei para ela, ensinei, ela veio, eu falei, escuta, deu pane seca aqui. Ela não me denunciou para a polícia para eu pagar a multa. Ela simplesmente falou, tá bom, vou ligar. Aí ligou, o guincho veio da autoestrada, colocou o carro em cima. Andamos que 5 minutos tinha um posto. Quase deu, sabe aquele quase vai, quase deu. Faltou um pouquinho. Então, às vezes a gente anda assim, né? Limite lá. E o seu combustível espiritual, como é que está? Sua fé. Sua fé está lá em cima, está full, está no meio, ou está igual o carro do pastor lá em Goiás pedindo, daqui não passo. Agora eu não vou mais. Estou falando isso porque hoje nós vamos falar sobre fé. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como que a gente usa a nossa fé no dia a dia. E esse texto do capítulo 8 que nós vamos ver hoje é muito interessante. Porque é uma mudança repentina em pessoas que dizem, eu acredito em Jesus. Mas depois eles não acreditam mais. E às vezes a gente é convidado por Deus para exercer a nossa fé durante o dia, durante a semana. Se eu parar aqui e perguntar para você, essa é a segunda pergunta. Como é que você usou a fé essa semana? Você lembra? Como é que você precisou usar a sua fé essa semana? A gente tem orado pelo Aguinaldo, né? Essa semana ele e a Sandra, inclusive hoje, estão lá no hospital. Ele teve que fazer outra cirurgia. E ele precisou um pouco mais da fé. A Sandra também precisou um pouco mais da fé. A gente se reuniu como igreja para orar, para ajudá-los a ter esse momento de fé. A Cíntia está nos últimos dias aí para chegar a Emília. Está se aguentando mais, está precisando mais de fé. Tem que exercer a fé. Nos últimos dias aí as mulheres sabem como que é no parto, né? Então, são coisas que a gente passa na nossa vida. Talvez você tenha enfrentado algum problema essa semana, como é que você enfrentou ele? Ou talvez você teve que tomar uma atitude durante essa semana. O quanto a tua fé pesou para que você tomasse atitude? Ou talvez dentro da sua casa, você pensou em fazer alguma coisa, ou agir de alguma maneira, e você lembrou, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou usar a minha fé agora? Como é que a fé faz parte do seu dia a dia? Quando você está na escola, aqueles que estudam,
quando você está no seu trabalho, quando você está no ambiente da sua casa, ou quando você tem uma festa com os amigos. Como é que você exerce a sua fé durante todo o tempo? Se você está full, de repente você lembra de Cristo todo o tempo. Você agradece, você louva, você adora. Você lembra como que você deve viver uma vida de fé. De repente você está no tanque médio lá, está no automático, né? A gente vai para onde a banda toca. Se tem muita gente com fé, te empurra, você vai. Se tem muita gente sem fé, te empurra, você vai também. Se tem gente do seu lado que glorifica a Deus, você glorifica. Se tem gente do seu lado que murmura, você murmura. E se você está tanque lá embaixo, às vezes você não quer mais nem saber de fé. Seu comportamento muda, seus pensamentos mudam. Aquilo que sai da sua boca começa a mudar, já não tem mais louvor, não tem gratidão. Às vezes tem briga, palavrão. Porque o teu coração. Jesus disse que a boca fala do que cheio está o coração. Como é que está o teu tanque na fé? Olha o primeiro versículo de hoje, versículo 30 de João 8. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Vocês lembram como é que a gente terminou aqui semana passada? Aqueles que estavam aqui, ou por acaso viram na internet? Nós terminamos Jesus num discurso. E nesse discurso ele dizia da importância das pessoas crerem nele, porque senão morreriam nos seus pecados. E o desafio de Jesus foi muito forte. Ou você acredita em mim, ou você vai morrer nos seus pecados. Foi isso que Jesus falou. E ao terminar este momento, alguns falaram, tá bom, eu vou acreditar em você, eu não quero morrer nos meus pecados. Eu não sei se você já viu isso na igreja, mas tem muito que a gente fala de conversão emocional. Eu já vi muito isso na igreja. Você está num culto, o ambiente está todo preparado, o louvor está bonito, as luzes estão apagadas, o pregador está falando num tom de voz mais assim, tem um órgão no fundo, ele começa a falar, e aí ele diz, quem quer vir aceitar Jesus? E de repente vai um monte de gente na frente, chora. E aí na segunda-feira, como é que faz? Na segunda-feira vem o versículo 31 em diante. Às vezes a nossa fé é uma fé emocional. A nossa fé é ritual. Ela se estabelece simplesmente pelo aquilo que a gente vive no contexto que a gente está. Então, quando a gente está num contexto de igreja, a gente está com fé. A gente canta a música. Se o ministro de louvor manda a gente levantar a mão, a gente levanta. Se o pastor manda a gente falar com o irmão do lado, a gente fala. Se a gente está ali naquele ambiente. Mas quando sai daquele ambiente seguro de fé, se a nossa fé é emocional e a gente sai daqui, e como aconteceu esses dias, há mais ou menos uns 5 meses atrás, eu saí daqui e a gente falou, vamos conhecer o Workday. Eu falei, vamos, aí a gente vê de virar, a gente sai daqui da igreja e vira à direita para ir para a nossa casa, né? Aí eu virei à esquerda, porque o Workday é para aquele lado lá, né? Eu virei à esquerda e continuei, tinha um carro na minha frente, eu deixei ele passar, e de repente atravessou na frente do carro um cervo, pum, foi no meu. Foi no carro que estava na frente. Eu só falei, coitado do viadinho, saiu tudo balançando para lá e conseguiu ficar em pé. E o cara parou o carro e já encostou do lado. Aí eu passei do lado dele, abri o vidro e falei, e aí, você está bem? Aí ele, ok, só o carro aqui. Então, Deus abençoe. Fui embora. Em inglês eu falei. Aí o americano estava lá, todo assim, né?
Se é o seu carro, o que você faz? Você tem coragem de adorar a Deus num momento desse? Você acabou de sair do culto. Eu tinha acabado de sair do culto. O irmão, o cara que estava na frente, acho que não. Mas às vezes a nossa fé é emocional. Ela se resume pelo fato do ambiente onde a gente está. E aí Jesus vai conversar com esse grupo aqui hoje e vai falar sobre isso. Vamos ler o texto? Versículo 30 a gente já leu, mas vamos ler de novo. Nosso versículo. Hoje o nosso texto vai até 59, mas é muito longo, então nós vamos só até 45 hoje e a gente continua no domingo que vem. Mas é um texto espetacular, onde Jesus vai falar um pouquinho sobre como a gente desenvolve a nossa fé. Então Jesus disse, versículo 30. Quando Jesus disse isso, terminou o sermão, semana passada a gente viu isso, vocês não podem morrer dos seus pecados. Aí quando ele pregou sobre isso, muitos creram. Versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, não foi a outro grupo, aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse trecho da tua palavra nesta manhã, um trecho que vai desafiar o nosso coração a responder em fé aquilo que o Senhor nos revela. Oro por mim, pelos meus irmãos que estão aqui presencialmente, por aqueles que de alguma maneira, nesse momento ou depois, ouvirão essa mensagem, que o teu Espírito nos conduza à tua verdade, em nome de Jesus que eu oro
Amém. Então hoje eu quero convidar você a ver comigo nesse texto uma fé frágil. É exatamente isso que Jesus vai tratar com esse povo. Se você ler de novo o versículo 30, vai dizer: muitos creram nele. Se você ler o versículo 45, Jesus diz: mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. A diferença do levantar a mão e dizer: nós acreditamos em você, para a primeira lição do discipulado que Jesus começou a dar a eles, deu tudo errado. Do primeiro momento que eles disseram: nós queremos andar com você, Jesus, e Jesus vem. Então a primeira lição é essa: vocês são escravos. Ele falou: opa, peraí, não é bem assim. Vamos mudar o tema, vamos falar sobre outra coisa. A gente não precisa entrar num negócio que a gente não concorda, porque foi isso que eles falaram para Jesus. No momento em que Jesus disse para eles o que eles eram, eles disseram para Jesus: peraí, quem é você? Quem é você para falar assim? Talvez Jesus tenha pensado: bom, peraí, eu sou aquele que vocês acabaram de falar que creram. Vocês acabaram de dizer que acreditavam em mim. Agora eu estou dando a vocês o caminho. Como vocês devem crer em mim? Porque hoje, irmãos, assim como naquela época, nós vamos perceber que na nossa humanidade, o que nós muitas vezes queremos é andar dizendo que nós temos fé em Jesus, mas é uma fé segundo o meu contexto de fé. Não é uma fé segundo o contexto de Jesus. Então, se Jesus diz para mim: olha, você tem fé em mim? Tem, anda por aqui. Ele fala: então, Jesus, eu tenho fé no Senhor, mas andar por aí não é legal. Vamos fazer um meio termo? A gente é parça, mas eu ando aqui. É exatamente isso que acontece na nossa fé, muitas vezes no dia a dia. Quando a nossa fé é emocional, a gente extrapola ela na igreja, no culto, na celebração. A gente glorifica a Deus, a gente exalta o nome do Senhor, a gente lê a palavra dele no ambiente de culto, a gente celebra Deus no culto. Mas se a nossa fé é emocional, tudo que está relacionado à fé para ali. A partir do outro dia, no dia seguinte, a gente tem dificuldade de encher o tanque. A gente tem dificuldade de manter aquilo que a gente acredita. Então aqui o texto vai mostrar uma mudança de convicção muito rápida. Do versículo 30 para o seguinte versículo, eram pessoas que creram e deixaram de crer. Sabemos que o deixar de crer, ou nem mesmo começar a crer em Cristo, era algo muito normal no ministério de Jesus. Jesus estava acostumado com isso. Se você lembrar comigo, no capítulo 6, ele faz o quê? Pão e peixe para todo mundo de graça. A galera vem, lota, e aí todo mundo fica: uau! Uma grande multidão seguindo Jesus. Você já foi em culto que tinha muita gente? É legal, né? Dá um negocinho no coração. Você fala assim: nossa, quanta gente nessa igreja. Aqui é bom. Aqui é da hora. Aí quando você vai no outro dia lá, a gente tinha um costume, lá em São José, na região, de fazer o aniversário da igreja em 2 dias. Né? Porque as outras igrejas gostam de se alegrar no aniversário da igreja e comer bolo, claro, porque onde tem bolo é tudo melhor, né? Então a gente fazia a festa para todo mundo no sábado. Aí faz o culto no sábado. Então a igreja cristã evangélica, lá que eu era pastor, Santana, faz o aniversário no sábado. Aí vem as igrejas ao redor. No sábado a gente convida o coral de uma igreja, vem um pastor de fora que a gente convida para pregar, vem um grupo de crianças da outra igreja, vai chamando. Aí sábado você entra na igreja e fala: meu Deus, não tem lugar, pega as cadeiras lá, desce as cadeiras, põe no corredor,
domingo você vai na igreja. Aí é o culto de aniversário da igreja só para nossa igreja, porque as outras não podem vir. Aí vem a realidade. Tira as cadeiras daqui, porque não vai encher a igreja. Só tem aquele grupo ali da igreja normal. Mas tem os irmãos também que se vão na igreja no sábado, porque vai na igreja no domingo, né? Aí também já não vai. Então o culto no domingo já dá aquela diminuída. E às vezes aí você fala, não é um culto tão legal, porque não está cheio. Não é um culto tão bom porque não tem tanta gente. Porque nós somos muito relacionais no nosso ambiente de culto. A gente é emotivo. A gente procura alguma coisa que a gente se pegue. E Jesus estava acostumado com isso. Ele tinha uma multidão atrás dele. Capítulo 6 mostra isso, mas aí ele vem e dá uma palavra dura. Ele diz, olha, vocês vieram comer pão e peixe, mas para vocês terem parte comigo, vocês precisam comer do meu pão, do meu corpo e beber do meu sangue. A galera, mudou o cardápio, vamos embora. Todo mundo foi embora. Não ficou ninguém. Só ficou os 12 apóstolos olhando assim. Cara, a igreja esvaziou. O que a gente faz agora? Jesus olhou e viu a preocupação no semblante deles e disse, escuta. E aí? Pedro olhou para Jesus e disse, esse discurso, se o senhor continuar pregando assim, não vai ficar ninguém. Jesus olhou para ele e disse, não tem um outro discurso. Se você quiser ir embora, pode ir embora também. Essa é o que eu tenho para falar. Pedro olhou para ele e disse, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele fica. Mas com a pulga atrás da orelha. Fala, como é que é? A gente vai rebanhar um monte de gente, chega aqui, uma para mandar todo mundo embora? Aí a gente tem que rebanhar de novo um monte de gente, faz um milagre e aí todo mundo vai embora de novo? Jesus não estava preocupado com a multidão. Jesus estava preocupado em transformar pessoas que não iam ser transformadas só no momento do culto. Jesus não queria pessoas que fossem celebrá-lo só porque naquele momento tem pão e peixe. Jesus não quer pessoas que tenham o caráter de dizer, eu te adoro, mas adoro você num ambiente seguro. Ele quer pessoas que possam andar com ele todos os dias. A multidão o deixou. Jesus estava acostumado. Você lembra a história do jovem rico? Está lá em Mateus capítulo 19. O jovem rico veio sedento para Jesus. E disse, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, você quer herdar a vida eterna? Você quer aprender comigo? Você quer ser o meu discípulo? Vou te ensinar. Você simplesmente obedece os mandamentos. Aí o cara falou, só isso? Os 10 lá que o Moisés escreveu? Tá, estou dentro. Eu cumpro isso. Aí Jesus disse, é mesmo? Você cumpre os mandamentos? Cumpro. Jesus, tá bom, agora, para se tirar 10. Lembra da escolinha do professor Raimundo? Agora eu vou falar com os mais... com os 40 a mais. Não. Desculpa os adolescentes aí, os mais novos. Agora os 40 a mais aí. Lembra da escolinha do professor Raimundo que tinha um personagem lá que ele dizia assim, agora para tirar 10, aí o cara, né? Dava errado, falava tudo errado. Aí ele falou assim, agora para tirar 10, você quer a vida eterna? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. E o cara falou, não, essa fé não dá. Ele foi embora. Jesus estava acostumado a ouvir pessoas que queriam andar com ele, mas depois não queriam mais. Você lembra de Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 17? Jesus cura 10 leprosos. 10. Os homens chegam um dia perto dele, e provavelmente só fica Jesus, porque aí todo mundo deve ter corrido, porque quem via leproso naquela época corria, ou tacava pedra, para o leproso correr. E aí eles se ajoelham diante de Jesus. O texto em Lucas, irmãos, é tão magnífico, porque Lucas vai dizer assim, eles o adoram.
10 pessoas vão diante de Jesus, leprosos, e eles o adoram. E aí eles dizem para Jesus, diz: o que vocês querem? Senhor, nós queremos ser curados. Aí Jesus diz: tá bom, levanta e vai se apresentar ao sacerdote. Olha como Jesus impulsionou a fé daqueles homens. Porque só ele podia se apresentar ao sacerdote quem estava curado da lepra. Porque o sacerdote que autorizava a pessoa a viver novamente na sua casa, no seu bairro e com a sua família. Porque ele examinava para ver se não tinha mais lepra. 10 leprosos vão, e no meio do caminho eles começam a se ver. E eles dizem: não tem mais. Sumiu as manchas. Um deles diz: eu vou no sacerdote mais tarde, agora eu vou voltar e falar para Jesus o que aconteceu, eu vou agradecer. Quando este chega, Jesus diz assim: não eram 10? Cadê os outros 9? O leproso disse: sei. Aí ele falou: eram 10 e só um samaritano volta. E ele disse para o cara: vai, a tua fé salvou. A nossa relação com Deus, muitas vezes, irmãos, é assim, uma fé frágil. Nós não reconhecemos a grandeza de Deus em todos os momentos. Nós não conseguimos combater as coisas aí fora com a mesma fé de que às vezes a gente combate quando a gente está num ambiente saudável, protegido. Jesus olhou para esses homens e disse: espera aí, vocês acabaram de declarar fé em mim, agora vamos conversar sério. E a primeira conversa séria é que Jesus diz: vocês precisam reconhecer os seus pecados. Então, primeiro que eu queria mostrar para vocês é que uma fé frágil não reconhece os seus pecados. Alguém que está num ambiente de adoração, que quer Cristo só pela emoção, que está ali num ambiente satisfatório, guardado, ele não quer encarar a vida dele. Ele não quer encarar o interior. Ele não quer olhar para aquilo que ele precisa mudar. E quando você vê o texto que nós lemos aqui, a primeira coisa que percebemos no texto é que esse grupo não gostou de ser contrariado. Jesus foi falar para eles: vocês são escravos. Eles dizem: não, a gente não é escravo, a gente é o povo da lei, a gente é o povo da promessa. Deus prometeu lá em Abraão, então a gente é esse povo, você está enganado. Processo de discipulado é muito gostoso fazer, mas às vezes a gente tem umas tensões com as pessoas que a gente discipula, porque em algum momento do discipulado você começa a mexer em coisas que o discípulo novo não quer que mexa. E Jesus aqui foi na ferida deles: vocês são escravos do pecado de vocês. E vocês precisam ser libertos disso. E só eu posso libertar. O Abraão que vocês dizem não pode. A lei que vocês seguem não pode. Tudo isso é ineficaz. Sou eu. Cristo disse que eles precisavam ser libertos pela palavra dele. Por aquilo que ele iria fazer. Mas eles achavam que não. Irmãos, a Bíblia é rica em seu ensino de que todos pecaram e todos precisam da graça de Deus. Por várias vezes o povo lá o povo do Antigo Testamento, essa geração que Jesus está pegando, foi ensinado. Eles tinham o livro de Isaías. Sabe o que diz em Isaías capítulo 59, versículo 2? Deus diz ao povo assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O povo sabia do problema. Jesus, então, ao dizer que eles eram um povo pecaminoso, estava convidando a eles a se arrependerem. Vocês precisam se arrepender. Quando nós olhamos para a mensagem de João Batista, ele diz: arrependei-vos.
Quando a gente olhava para a mensagem de Jesus, ele disse: arrependei-vos. A primeira mensagem do apóstolo Pedro na igreja, em Atos 2, é: arrependam-se. Jesus então passa a pontuar alguns pecados no coração deles. Isso que é muito interessante. Porque às vezes os nossos pecados, eles estão aflora, todo mundo vê. Todo mundo sabe o que a gente é. Todo mundo às vezes percebe o nosso pecado. Mas às vezes os nossos pecados estão escondidos. Ninguém sabe. A gente guarda eles lá no fundo do coração. A gente só comete eles às vezes quando a gente está sozinho. E a gente acha que ninguém sabe. Mas Deus sabe. E olha o que Jesus fala para eles. Parece uma coisa sem noção, mas o versículo 37 e o versículo 40, Jesus está dizendo para um povo que acabou de dizer para ele: nós acreditamos em você. Jesus vai dizer para ele: vocês querem me matar, vocês são assassinos. Jesus revela um profundo mal que não estava à vista. Como que você sabe que alguém quer te matar? Ou ele está com a arma apontada para você, você sabe, né? Opa, este cara quer me matar. Ou ele está com a faca empunhada, você vai dizer: opa, essa pessoa tem uma intenção de me matar. Ou ele está com um porrete muito grande, né? um pau, um taco de beisebol, e vindo para cima de você. Você vai pensar: opa, esse cara quer me matar. Mas se você está conversando com uma pessoa, de repente você para, o cara está lá com a mão no bolso, então, conversando com você, legal, gostei do que você falou e tal. Como é que você sabe que ele quer te matar? Você não sabe. Você não, mas Jesus sabia. E Jesus diz para eles: vocês querem me matar. E Jesus vai mais longe ainda. Quando eles falam: nós somos filhos de Abraão. Vocês não são. Esse sentimento que está em vocês é de assassino. Sabe quem é assassino desde o primeiro momento? O nome dele é o diabo. E se vocês têm o mesmo sentimento que tem Satanás, o pai de vocês, é ele. Vocês não são filhos de Deus. Mesmo lendo a lei, mesmo indo no culto, mesmo guardando a Torá, mesmo tendo sido circuncidado ao 8º dia, mesmo fazendo tudo no ambiente seguro de fé, a fé de vocês prática lá fora não tem nada a ver com isso. Vocês estão querendo me matar. Jesus é claro ao expor que o coração daqueles homens de fato não tinha entendido o peso e o poder do pecado. Você já entendeu quão grave é o pecado? Você já entendeu o quanto ele é poderoso? Você já entendeu o quanto Deus abomina o pecado? Ele quer que o seu povo não se deixe levar pelo pecado. Olha como é que Paulo diz isso lá em Romanos 6. Eu esqueci de marcar aqui a página da nossa Bíblia, então você tem que achar se você tiver com a nossa Bíblia, ou senão você vai no seu celular. São 5 versos. Romanos 6, do 11 ao 14. Olha a expressão de Paulo para dizer para nós o pecado. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam membros no corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus. Ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Paulo vai trazer para nós aquilo que Jesus estava falando para esse povo. Vocês são escravos e eu estou aqui para libertar vocês. Muitas pessoas, irmãos, têm dificuldade de compreender que vivem no pecado e que precisam de Cristo para serem transformadas.
Elas querem participar do culto. Elas querem celebrar a Deus na religiosidade. Elas querem dizer que são passa de Jesus. Mas elas também dizem, o Senhor anda por aqui. E nós andamos por aqui. Segunda coisa. Esse povo não permaneceu na palavra de Cristo. É interessante que Jesus diz aos novos crentes que eles precisam permanecer na palavra. Tá bom, você acredita em mim, você ouviu, você entendeu. Agora, amanhã, depois de amanhã, nessa próxima semana, um mês, um ano, você precisa permanecer na minha palavra. Ontem eu estava pensando sobre isso, eu estava descendo a escada de casa, estava pensando sobre essas coisas assim, de repente, também agosto 2025. Eu falei, olha, estou fazendo 30 anos de batismo em junho. Que eu batizei em junho de 95. Não falei que eu sou velho agora, né? Com 17 anos, Jesus entrou na minha história. Jesus, então, tem esse recado para mim desde o primeiro dia. Você acreditou? Legal. Permaneça na minha palavra. Ao grupo aqui, ele diz, tá bom, vocês acreditaram, então agora permaneçam. Ouçam a minha palavra. Estudem a minha palavra. Creiam na minha palavra. Andem na minha palavra. Sabe qual foi a resposta do povo? A primeiro estudo bíblico que Jesus foi dar para a classe de novos ali? Opa, eu não concordo com isso que você está dizendo. Jesus disse para a gente, é a primeira lição. Vocês já não estão concordando na primeira lição. A gente não concorda com esse negócio de ser liberto. Eles ouviram a palavra, mas eles não se submeteram à palavra. Você sabia que você pode ouvir a palavra sua, a palavra de Deus a vida inteira? E você pode não se submeter à palavra? Você pode vir na igreja, cantar, adorar, e aí quando você sai daqui você fala, meu, esse negócio de que o mundo foi criado em 7 dias. Não. Os cientistas já provaram que a Terra tem bilhões de anos. Eu não vou acreditar. Você pode adorar a Deus, celebrar a Deus, sair daqui e dizer, Arca de Noé, dilúvio. Aí não dá, né? Aí não dá. Tem muita coisa na palavra que não dá. A ideia aqui é muito clara. Crer é só o começo. Agora você precisa permanecer. Você precisa caminhar todos os dias, toda semana, todos os anos. Esse é o caminho realizado pelo discipulado. Por você andar pertinho de Jesus, andar com aqueles que andam com Jesus, aprender da palavra de Jesus e ir formando para que a sua fé lá fora não seja um tanque vazio. Para que durante a semana na sua casa, quando tem um problema, você não resolve gritando. Você não resolve ameaçando ninguém. Você chama as pessoas para a mesa e diz, vamos orar. A fé que não é frágil é quando você está num problema lá no seu serviço. E está todo mundo indo por um caminho mau, do coração corrupto. E você diz, eu não vou com eles. Porque o meu caminho é outro. É quando você está na escola e os seus amigos disseram, vamos matar a aula, vamos fazer uma balada. Vamos beber no lago. Aqui tem essas coisas? Não sei, no filme a gente via isso. E aí você diz, não. Eu vou continuar exercendo a minha fé. Ainda que todo mundo ao meu redor não queira ter a minha fé, eu vou continuar exercendo a minha fé.
muitas conversões que não se solidificam porque não são trabalhadas. Pessoas que não são discipuladas, que não andam perto de quem anda de Deus, que não aprendem a palavra de Deus. São as fés emocionais do culto cheio, que a luz apaga, eles vêm na frente, choram. Mas quando eles saem, eles não sabem viver. Quando o tanque fica vazio, eles sucumbem. Muitas pessoas têm dificuldade de crer e obedecer todos os ensinamentos de Cristo. O desafio para nós, irmãos, hoje é: permaneça na palavra. Não permita que a tua fé seja uma fé frágil. Reconheça que você é um pecador e que Cristo é aquele que pode purificar a tua vida, limpar você e conduzir a sua vida para a glória dele, por um caminho onde a sua fé vai ser em todo o tempo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque essas pessoas aqui não entenderam a mensagem, mas nós entendemos. O Senhor abriu os nossos olhos e nós sabemos que a nossa fé é uma fé diária. Ajuda-nos na nossa pouca fé. Cuida do nosso coração. Ajuda a gente a viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe.